Lição de número 7, 15 de fevereiro de 2026. A obra do Filho. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 e Hebreus capítulo 9, versos 24 ao 28. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9, 24 ao 28. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Tópico 1. A humilhação voluntária do Filho. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. O termo grego, traduzido como sentimento, é pironeo, que também pode significar modo de pensar, e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver, que foi demonstrado por Cristo. 1 João capítulo 2, verso 6. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. João capítulo 13, verso 15.
Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 2, verso 2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus capítulo 11, verso 29. 2. O esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. João capítulo 1, verso 1. Preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5. Enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4, parte B. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7, parte A. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7, parte B. Hebreus capítulo 4, verso 15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. João capítulo 17, verso 5. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Hebreus capítulo 12, verso 2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Romanos capítulo 5, verso 19. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. João capítulo 6, verso 38. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Romanos capítulo 12, verso 1. Tópico 2. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Levítico, capítulo 16, versos 11 ao 15. Este sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus 9, 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. O santuário terreno era uma sombra. Hebreus 8, 5. Mas Cristo entrou no céu mesmo
para interceder por nós diante do Pai. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, verso 12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, versos 23 e 24. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Hebreus capítulo 9, verso 25 e capítulo 10, versos 1 ao 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, verso 28, parte A. A expressão uma vez, no grego, apax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus capítulo 10, verso 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João capítulo 19, verso 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus capítulo 27, verso 51. Não há outro meio de salvação nenhuma, outra oferta, nenhum outro nome. Atos capítulo 4, verso 12. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. A substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça humana. Romanos capítulo 3, verso 26. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Romanos capítulo 5, verso 21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Romanos capítulo 8, verso 32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Hebreus capítulo 10, verso 4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, verso 26, parte B. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Tópico 3. A exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, verso 9, parte A. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Filipenses capítulo 2, verso 8. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Hebreus capítulo 1, verso 3. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho.
João capítulo 17, versos 4 e 5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. E reina como Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9, parte B. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 21, parte B. E 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à Igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos capítulo 2, verso 36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. E compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Romanos capítulo 14, verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Hebreus capítulo 9, verso 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Mateus capítulo 24, verso 30. Sua glória será reconhecida por todos, para salvação ou para condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. João capítulo 14, versos 2 e 3 e Apocalipse capítulo 11, verso 15. Conclusão: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou por nós. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue.